noite, igreja, paz do Senhor. Amém, aleluia. Eu tenho certeza que todos hoje estão felizes por estar na casa do Pai mais uma vez, né? Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa, conhecendo mais um povo que vai morar no céu, né? Conhecendo mais uma família que vai morar no céu. E para mim é muita alegria estar aqui nessa noite. Confesso que eu não sabia, o Ronald me falou de última hora que ia dar uma saudação aqui, mas o que eu sempre coloquei na minha mente é que quando nós somos chamados por Jesus, nós temos que estar sempre preparados, né? Nós temos que, se nós somos obreiros do Senhor, nós sempre temos que ter uma palavra ali, buscar a Deus e ter uma palavra para trazer, uma palavra seja de conforto, uma palavra de ânimo, porque nós temos vivido dias difíceis, né? E eu creio e tenho falado muito isso, e Jesus tem ministrado muito ao meu coração, que nós temos vivido os últimos dias da igreja aqui nessa terra. Logo a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar e vai levar a sua noiva para morar com ele, né? E eu quero trazer uma palavra de reflexão aqui rapidamente à igreja, uma palavra que Deus ele tem ministrado muito ao meu coração. Eu já tive a oportunidade de ministrar sobre essa palavra lá na minha igreja, lá em Sião, e Deus ele falou muito ao meu coração e tem falado dia após dia através dessa palavra que está lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 15, o último versículo desse capítulo, que é o 58, que é uma palavra muito tremenda, uma palavra que tem marcado muito a minha vida nesses últimos dias, e Deus tem falado tremendamente ao meu coração através dessa palavra. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 58. Toda a igreja encontrou? A palavra do Senhor ela nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedique-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será em vão. Essa palavra é uma palavra bem conhecida, mas eu tenho conversado muito com meu amigo evangelista Ronald. A gente conversa muito, a gente trabalha junto, e sempre a gente está ali falando de Jesus, falando de Deus o dia inteiro ali. E eu tenho falado com ele que nós cristãos, nós somos muito bons para, às vezes até para ler, mas e para interpretar a Bíblia, mas nós não somos tão bons da mesma proporção para colocar essa palavra em prática, implantar ela na nossa vida. Então eu creio que a igreja do Senhor aqui na terra, ela tem vivido dias de crises, não porque Jesus ele deixou de falar com a sua igreja, ou deixou de derramar a graça, o poder, a glória dele sobre a igreja, mas sim porque nós mudamos diante de Deus, nós mudamos o nosso comportamento diante de Deus. Por quê? A palavra ela é muito clara em dizer aqui: seja firmes, portanto meus amados irmãos, seja firmes e constante. Em outra interpretação fala seja firmes e constante, nessa aqui fala seja firmes e abundante, mas a palavra aqui, a palavra no português muda, mas a interpretação continua, ou deve continuar sendo a mesma. E o que tem faltado nos dias de hoje, na nossa igreja cristã evangélica, é a constância. É uma palavra tão simples, mas é uma palavra tão difícil de se viver. É a constância. A constância é você viver dia após dia da mesma maneira, com o mesmo ânimo na presença do Senhor, porque o próprio Jesus ele nos disse: no mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci, e vocês comigo são mais que vencedores. O que então que nós estamos esperando para seguir essa palavra da forma que ela nos ordena a seguir? E nós hoje em dia, nós colocamos a desculpa em muitas coisas, em cansaço, em enfermidades, mas nós, de verdade, não reconhecemos que
nós que não queremos fazer. Porque hoje eu estava conversando um pouco com o Ronald, eu disse a ele assim que se o meu patrão me pedir para chegar 1 hora mais cedo no trabalho, eu não vou medir esforços para chegar 1 hora mais cedo. Mas talvez nós não voluntariamente, porque o pastor da igreja não precisa te pedir para você chegar 1 hora mais cedo para que você possa dobrar os seus joelhos, interceder por almas. Isso tem que surgir do nosso próprio coração. Isso tem que ser, nós temos que ter um espírito voluntário diante da presença do Senhor. Por quê? Que para nós fazermos as nossas coisas, por quê? Que para nós fazermos aquilo que vai trazer algum benefício para nós aqui na terra, seja ele profissional ou seja ele carnal mesmo, nós somos bons demais. Mas por que nós não somos da mesma proporção para a obra de Deus? Por que sempre nós colocamos empecilhos nas coisas de Deus, mas para fazer para nós mesmos nós nunca colocamos empecilho? E Deus, Ele tem falado muito ao meu coração nessa palavra. Deus, Ele tem falado dia após dia comigo através dessa palavra aqui, desse versículo. Seja firmes e constante, seja constante na presença do Senhor. Porque o versículo ele começa nos dando uma exortação aqui. O apóstolo Paulo ele começa aqui exortando a igreja. Mas se você for ler o versículo até o final, aqui diz que porque nós podemos ter a certeza que o nosso trabalho na obra do Senhor, ele nunca é em vão. E é verdade, meus queridos. Faça uma reflexão rápida na sua vida aí, do que você era antes de Jesus entrar na sua vida e transformar a sua vida. Talvez nós éramos um beberrão, talvez nós éramos apenas um drogado, um traficante, talvez nós nos prostituímos. Mas depois que Jesus entrou na nossa vida, além dele transformar a nossa vida por completo, ele ainda, pela misericórdia dele, ele derrama as bênçãos dele na nossa vida. E a parte B desse versículo, ele está falando justamente disso. A parte B desse versículo, ele está falando justamente que o nosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. E não é porque o céu e o altar do Senhor, ele não fica devendo nada para ninguém. Ele não fica devendo nada para ninguém. Não precisa, não é sobre fazer uma barganha com Deus. Eu vou fazer, Senhor, para que o Senhor me abençoe. Mas não, é você ter um coração voluntário diante da presença do Senhor, sabendo que o que Ele tinha que fazer para nós, a maior obra que Jesus um dia tinha que fazer por nós, Ele já fez, que foi aquele sacrifício na cruz do Calvário. Não existe preço, não existe nada que Jesus vai fazer por nós aqui nessa terra que vai se comparar com a morte dele um dia naquela cruz, e nos dando ali a certeza que um dia nós vamos estar juntamente com ele lá, mediante ao Pai. Porque antes de Jesus ir, ele fez uma promessa para nós. Primeiro ele disse assim: eu estou indo, mas deixarei o meu Espírito Santo para ser o consolador de vocês em todos os dias. Ele não disse somente nos dias difíceis, mas também nos dias fáceis. E a outra promessa que ele nos fez foi: eu estou indo preparar lugar para vocês. Então, meus queridos, Jesus já faz mais de 2000 anos que ele foi, e eu creio no meu espírito e digo com toda certeza que o meu e o seu lugar já está preparado lá no céu, meus queridos. Mas enquanto nós estivermos nessa terra aqui, nós temos que pagar um preço de quê? De ganhar almas. Eu costumo dizer para o evangelista Ronald que o evangelho sempre foi de um preço de sangue. Primeiro iniciou lá em Jesus, ele pagou um grande preço lá, derramou o sangue dele para que nós pudéssemos hoje ter livre acesso. A palavra diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, e hoje nós não precisamos sacrificar nada. Nós não precisamos sacrificar cordeiro, nós não precisamos sacrificar rolinha, pomba, que seja o que era sacrificado naquele tempo. Hoje nós temos livre acesso de chegar diante de Jesus. Esse foi o preço que ele pagou, esse foi o verdadeiro preço que ele pagou naquela cruz por nós. Mas, meus queridos,
Jesus, ele não exige de nós fazer nada. Jesus, ele não exige de mim, de você trabalhar na obra dele. Mas o evangelho é algo tão precioso, e aqui eu encerro, que quando nós somos encontrados por Jesus, por esse poder do evangelho, ele é algo tão precioso. É tão precioso para ficar guardado somente para mim e para você. É muito precioso para ficar guardado somente para mim e para você. Então, o evangelho, ele causa um confronto tão grande em nós, que quando nós somos alcançados por esse evangelho, o que nós queremos é espalhar esse evangelho para o máximo de pessoas que nós conseguimos espalhar. Então, meus queridos, nunca foi sobre o evangelho causar uma transformação somente em nossas vidas, mas foi sobre ele causar uma transformação na sua vida. Foi um dia Jesus estender as mãos assim para você, quando você estava lá no fundo do lamaçal do pecado, te trouxe para a maravilhosa luz. E agora, o que você tem feito? Você tem tido esse mesmo amor que Jesus um dia teve por nós? Porque a Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Será que nós estamos sendo verdadeiramente imitadores de Cristo? Porque os mandamentos ao qual Jesus deixou para nós é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e o seu próximo como a si mesmo. Você tem amado o seu próximo como a si mesmo? E aqui eu encerro. O que é amar o seu próximo como a si mesmo? É você querer a mesma coisa que você quer para você, para o seu próximo. Você tem querido isso? Ou você tem olhado somente para dentro de você? Você tem deixado o orgulho entrar no seu coração e olhado somente para dentro de você e querido somente para você? Enquanto você tem querido, enquanto eu tenho querido somente para mim, tem pessoas lá fora morrendo, porque o evangelho não é sobre quatro paredes. O evangelho é cumprir o ID do Senhor. É lá fora que as pessoas estão precisando, porque aqui dentro, meus queridos, nós estamos vivendo com cristãos. Aqui dentro nós venhamos todos os dias, é para ser renovado. Para quê? Para pregar as boas novas para Jesus. E aqui eu encerro dizendo a você: se você não está fazendo dessa maneira, aonde Deus te plantou, lá dentro do seu trabalho, talvez lá na escola que você estuda, lá na sua faculdade, eu te digo com toda certeza, e é triste dizer isso, você não está vivendo o verdadeiro evangelho de Jesus. Porque o verdadeiro evangelho, ele tem que ir e pregar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Ele tem que causar transformação nas vidas das pessoas. As pessoas têm que querer Jesus por causa da minha e da sua vida. Será que as pessoas têm querido Jesus por causa da minha e da sua vida? Será que as pessoas têm querido ser imitadores de Jesus como nós somos? Será que tem havido exemplo em nossa vida para as pessoas querer Jesus? Será? E aqui eu encerro, meus queridos, que nós possamos de verdade ser imitadores de Cristo, que nós possamos de verdade ser firmes e constantes, porque as promessas do Senhor, de Jesus, já estão sobre as nossas vidas. Meus queridos, nós não nascemos para essa terra, nós somos peregrinos aqui. E para que nós vamos ficar buscando riqueza aqui nessa terra? E eu digo isso não que você não tem que sonhar em ter uma casa boa, um carro bom. Se você tem filho, tem esposa, de você ter uma vida confortável para sua esposa e para sua família. Mas eu digo isso que a prioridade tem que ser Jesus Cristo. E aqui eu encerro e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.